Então, bom dia aos nossos irmãos aqui do Pautalk, bom dia também aos companheiros do Facebook, bom dia a todo aquele que está ouvindo o nosso material gravado, seja bem-vindo e receba o nosso abraço. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, na visão espírita, né? Nós vamos fazer as pontes com o conhecimento espírita, utilizando vários livros da codificação e livros complementares, né? Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, Joana de Anjos, conforme haja necessidade. E nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o versículo 38, tá? Que Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Deixa-lhe, E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede, e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Tá? Bom, isso aqui, lembrando até, a gente fez, né? Eu acho que vocês ouviram, né? Da última vez foi aqui, a última... Foi, né, Maria? A gente parou aqui, né? Nós comentamos isso aqui, inclusive, tá? Então tá bom. Então isso aqui já foi o último áudio, vídeo que nós gravamos, está esse comentário aqui, tá? Então vamos. Ouviste, agora o versículo 43, então. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Tá? Isso está em Levítico, né? 19, 18. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Né? Faz parte do Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento é cheio de referências mais fortes, né? Algumas talvez pela dificuldade de tradução, né? Outras por uma mentalidade mesmo diferente, né, que acabou se impregnando em algumas coisas que os profetas disseram, né, e que ficou registrado. Então nós temos que fazer essa distinção. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então aqui já está uma questão muito importante, né? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Né? Aí já é uma mudança, bom dia, Arquide, um abraço. Já é uma mudança radical, né, Maria? Por isso, às vezes, a dificuldade de entender, né? O Emmanuel fala, né? O Emmanuel fala que isso no livro A Caminho da Luz, né? Ele fala que o Antigo Testamento tem uma junção perfeita com o Novo Testamento. E o Antigo Testamento é um pouco mais difícil de ser estudado porque ele está cheio de códigos. Tá? Está cheio de códigos, da ciência secreta dos judeus. Né? Então, é um conhecimento muito profundo, a gente sabe, né? É um conhecimento muito profundo. Só que está muito codificado, então a gente encontra dificuldade, a gente tem que entender a língua, tem que entender esses códigos, né? O hebraico, o aramaico, dependendo do que for necessário, do texto, né, que for necessário. Né?
Então não é fácil né, a gente compreender tudo isso, né? Mas Jesus, ele propôs uma mudança. Ele propôs uma mudança, né? Mesmo que não seja o odiar como a gente entende plenitude, mas ele propôs uma mudança. Quer dizer que, seja o que for que esteja indicando esse odiarás o teu inimigo, é alguma coisa aí negativa mesmo, é alguma coisa realmente prejudicial, né? Para ele falar, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, amai os inimigos, nós sabemos no Evangelho segundo o Espiritismo que não se trata de nós termos a mesma afeição que nós temos pelos amigos, nós temos por aqueles que se colocam como nossos inimigos. Né? Não é nós termos a mesma afeição, o mesmo carinho, a mesma solicitude, é diferente. Né? E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala que isso até é impossível, porque pela questão dos fluidos. Por quê? Porque os nossos amigos, ou aqueles que estão mais sintonizados conosco, eles se afinizam vibratoriamente conosco, evocam de nós naturalmente uma energia, um carinho que nós não temos que forjar isso, nós não temos que improvisar, é natural, né? E as pessoas que se colocam como inimigos nossos, né, nós não precisamos ser inimigos, nós não precisamos cultivar inimigos, mas tem algumas pessoas que se colocam como nossos inimigos. Então é uma questão da pessoa, né? A Florzinha, pois é, Lê, eu não consigo amar assim como está escrito, né? Então, mas aqui não está escrito nada, né, Flor? Aqui está escrito amai os vossos inimigos, né? A interpretação de como nós vamos amar, a gente vê melhor desenvolvendo no Evangelho, segundo o Espiritismo, e fala justamente que não é aquele amor, né, do mesmo jeito que a gente tem com os amigos, né? Então, o que fala no Evangelho é justamente assim, ó, não precisamos sentir ódio pela pessoa, desejar o mal para a pessoa, não é? Fica torcendo contra a pessoa. Não é fazer isso, né? Pelo contrário, é libertar a pessoa. Porque se ela quer se colocar como meu inimigo, é um problema dela. Agora o problema meu é não ter inimigos, não fazer inimigos. Eu não cultivar inimigos. Esse é o meu problema. Aí eu tenho que observar as nascentes do meu coração. Aí eu preciso estar sempre me trabalhando no sentido de observar sentimentos de revolta, de indignação, de ressentimento, de mágoas, que são problemas meus. E isso é problema meu. É isso que eu preciso trabalhar em mim. Agora, se o outro se coloca como meu inimigo, aí é uma questão da pessoa, né? Então, né, Flor, aí é o que a gente precisa trabalhar na gente, né? Isso cada um está na sua condição, né? O Sol está dizendo aqui, o exercício de procurar entendê-lo já é uma demonstração de amor, verdade, Sol. É isso aí mesmo, né? Procurar compreender. Quando a gente começa a utilizar mais a compaixão, sempre a gente se coloca no lugar do outro, sempre há mais espaço para a compreensão, para a compaixão, para a piedade. Sempre há mais lugar, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, sempre há mais espaço para a compaixão. Né? Então aqui ele falou, né? Jesus disse aqui, amarás o teu próximo. Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tá? Então isso aqui é muito importante, orar pelos que nos perseguem. Qual a importância disso? Jesus foi um psicoterapeuta excelente, né? O mais importante aqui, orar pelos que nos perseguem, é trabalhar os nossos sentimentos. Porque quando a gente se coloca
na condição de quem vai orar pelo outro, nós já estamos trabalhando os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos para que nós não nos contaminemos pelo mal. É um exercício de perdão, de fraternidade, de prevenção. De prevenção. Quando a gente ora, nós estamos nos prevenindo contra o contágio do mal. Né? A Florzinha está dizendo, não desejo mal e até ajudo se puder, mas meu coração não é igual. Então, mas isso realmente não é preciso ser igual. Né? Nós temos que entender. Gente, percebemos que ainda existem sentimentos negativos em nós? Isso nós precisamos perceber. Não é o problema a gente sentir as coisas de forma negativa. O problema é nós continuarmos sentindo. Oi, Ju, um beijão. O problema é a gente cultivar o sentimento negativo. Uma coisa é nascer espontaneamente no matagal do nosso jardim lá. Outra coisa é a gente ficar cultivando, né, as ervas daninhas. Nós percebemos que existem essas ervas daninhas nascendo espontaneamente no nosso jardim, isso aí nós temos que perceber, senão nós não vamos tirar. Agora, ficar cultivando erva daninha, aí é diferente, né, Maria? Aí não dá, né? Então, continuando, né? Orar pelos que nos perseguem. Orar pelos que nos perseguem, né? Por quê? Porque nós precisamos mudar a vibração. Se a pessoa está pensando mal da gente, está vibrando negativo, é muito provável que nós comecemos a fazer o mesmo. Por um fenômeno natural de espelhamento, de vibrações compensadas aí, de ressonância, né? Se você pega um violão, por exemplo, e coloca do lado, na frente do outro violão, não sei se vocês já fizeram esse teste aí. Você pega um violão e toca e coloca na frente do outro violão. Se você toca uma determinada corda, ele vai fazer o outro violão vibrar a mesma corda. Entendeu? Você toca o Mi, por exemplo, o Mizão lá, o Mi mais grosso, a corda mais grossa. Dum, né? O outro violão vai vibrar aquela corda mais grossa também. Entendeu? Por quê? Porque aquela frequência, você está emitindo uma frequência que vai evocar no outro violão a mesma frequência. Então aquela corda vai tocar também, vai vibrar. Tá? E assim todas as outras cordas. Então isso é bem interessante, o que acontece com a gente. Se alguém chega vibrando mal, a tendência é a gente vibrar mal também, pela pessoa. Né? Só que nós somos seres humanos, nós não somos um violão, não somos um objeto inerte. Nós temos maneiras de absorver aquilo e vibrar de uma outra forma, tá? Então nós temos essa condição. É só a gente querer, né? O Sol está dizendo aqui, o que me incomoda no outro é o que talvez eu tenha que trabalhar dentro de mim, né? Me dá um choque. Saber do que está nele pode estar cheio em mim. É verdade, né? Por um fenômeno de projeção, a gente costuma, um mecanismo psicológico, a gente costuma ver no outro mais facilmente o que a gente não está vendo em mim, o que a gente não está vendo na gente, né? Desculpa. Tá? Ju, Alexandre, essa explicação do violão é resposta para muita coisa, sabe disso? Extremamente importante isso. É legal, né, Ju? Faz a gente ver de uma forma mais concreta, né? Como é que funciona essa questão. Porque todo som é onda, né? Você está emitindo uma onda e faz uma ressonância com a corda de fora, né? Com a corda do outro violão. É bem legal, né? Então vamos lá. Então orar pelos que nos perseguem, né? Porque é uma medida de prevenção, uma medida de profilática, né? Uma medida de nós não nos contagiarmos com o mal que o outro está querendo para nós, às vezes, pode ser, né? E ainda ajudar o outro, e ainda fazer com que essas vibrações alcancem a pessoa, né? Por isso que é muito importante, eu aconselho assim, quem está vivendo muito problema de relacionamento, né?
quem está com problemas familiares. Gente, comece a vibrar todos os dias pelas pessoas que fazem parte da sua vida. Faz uma listinha lá, principalmente aquelas mais difíceis, tá? Você pode até começar pelas mais fáceis, depois vai indo para as mais difíceis, né? Faz uma listinha e faz assim, como se você estivesse olhando um álbum de fotografias, assim, tá? É como você abre o álbum, tá lá as fotos daquelas pessoas todas lá. Você olha uma delas, vibra, manda luz para ela, assim, vibra positivo. Não fica muito ali, senão você já começa a lembrar das ocorrências, já começa a vibrar mal. Passa meio rapidinho, assim, tá? Vai fazendo todos os dias esse exercício. Vai fazendo todos os dias esse exercício. E você vai ver que vibrando todos os dias positivamente para a pessoa vai começar a mudar com você. Porque não tem jeito, gente. O bem é irresistível. Ninguém resiste ao bem. Se você vai vibrando positivamente, vai mudando o vínculo que você tem com a pessoa. E aí quando você vê, quando você encontra, primeiro, você já não está mais com a mesma disposição negativa que antes você tinha. Agora já está melhor. E também a pessoa, você vai perceber que ela vai começar a ter algumas coisas diferentes com você. Por quê? Porque a nossa energia, pessoal, é como se fosse um bumerangue. Sabe que você joga assim, ela vai e depois ela volta, né? Quando você vibra para as pessoas, essa energia que alcança as pessoas, depois ela volta para você. Então, quando você encontra a pessoa, você encontra também com as energias que você tem irradiado para ela. Tá? Então, isso é muito legal. Tá? Então, todo equilíbrio de alegria, de bem-estar, de saúde nosso tem a ver com o retorno daquilo que a gente manda. Não é assim? Acho que tem até uma mensagem do Emmanuel, fala assim, alegria e retorno. Acho que é, né, uma mensagenzinha do Emmanuel, se eu não me engano. Alegria e retorno, do bilhete carinhoso que você enviou, né, da plantinha que você plantou. Alegria e retorno. Então, quando a gente vibra para as pessoas, depois a gente tem um retorno dessas coisas boas que a gente tem enviado para as pessoas. Né? Então, isso ajuda, né? Tudo que a gente cultivar, nós teremos o retorno, né? Então, daí a importância, a gente entende assim, a importância do que Jesus falou, né? Orai pelos que vos perseguem. Porque é o meio de parar de perseguir. É o meio de você se imunizar e também de ajudar para que transforme inimigos em amigos. Né? É o primeiro passo. Tá? Continuando, né? Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Interessante, mas nós não somos filhos do nosso Pai já? Como é que nós vamos nos tornar filhos de nosso Pai? É que aqui é uma maneira de dizer, porque nós somos filhos de Deus, mas muitas vezes nós não estamos detectando o Deus que há em nós. Né? Nós não estamos detectando o self. Quando nós oramos, quando nós desejamos o bem, quando nós nos conectamos ao bem, nós estamos entendendo a nossa filiação e a paternidade divina de uma forma mais viva. Tá? Então, isso é mais fácil da gente entender, da gente vivenciar essa presença divina, de nos colocarmos no papel realmente de filhos de Deus, tá? De assumirmos esse papel, né? Ô Dudu, Ale, se eu não estou equilibrado psicologicamente, a mente está perturbada, eu não consigo sentir que minha oração ao plano divino não está indo da forma que eu queria. O que posso fazer para que eu obtenha essa ajuda, já que esse processo psicológico está um pouco mais sério? Quando a pessoa está mais envolta, né, com vibrações mais pesadas, ela não está conseguindo sair disso, né? É preciso pedir ajuda, né, Dudu? Muitas vezes nós não estamos conseguindo nem mesmo fazer uma prece. Né? Até eu falei para vocês outro dia, abre o Evangelho segundo o Espiritismo.
Abre lá na parte lá do Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados, pode ser a Bíblia também, qualquer parte do Evangelho. Né? Abre e coloca sobre o peito, dá uma deitadinha e coloca sobre o coração. Deixa o Evangelho agir vibratoriamente no seu coração. Quem sabe você vai conseguir dar uma dormidinha ou então conseguir fazer uma prece. Né? Isso é algo interessante. E quando a gente precisa e a gente não está conseguindo sair dessa situação, buscar ajuda na casa espírita, né? Fazer uma prece com alguém aqui no Pautal, que pedir ajuda para alguém, né? Tentar pegar um livro para ler. Essas coisas ajudam, né? Depende do momento. Tá? O que for mais viável, né? Na hora que a gente... Dudu, você colocou ali, eu estava lá no Ning, mas ninguém me viu perguntando lá. Então o que acontece é o seguinte, Dudu, nós sempre estamos transmitindo pelo semana.ning.com e também pelo transpessoal.ning.com e também pelo Facebook, porque é o mesmo link que a gente usa, tá? Então eu estou ligado aqui no Facebook, eu estou ligado já nos outros dois sites, não tem jeito. Qualquer pessoa que entrar lá já vai poder assistir, tá? Só que para a gente conversar, para o chat aqui, eu vou levando geralmente aqui no Pautalk e no Facebook, né? Quando alguém me pergunta aqui alguma coisa, tá? Não dá pra gente abrir tudo e ficar olhando tudo, fica difícil, não fica muito prático, tá? Então é por causa disso. Então vamos ver aqui a continuação. Então, ó, Deus é o mesmo para todos, né? Suas leis são as mesmas para todo mundo, né? Deus faz nascer o sol igualmente para bons e maus, e cair a chuva para justos e injustos, pessoal. As leis são as mesmas, todos nós estamos mergulhados nas mesmas energias. Então podemos usar o pensamento positivo, podemos vibrar, como eu estava falando para vocês. Tá? Nós temos que usar o fluido cósmico universal. Quando falo no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé humana e a fé divina, que o Evangelho diz lá, né, que através do fluido cósmico universal, nós podemos alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar. O nosso pensamento se transmite através do fluido cósmico universal. Tá? Então nós estamos desejando bem, aquilo já está chegando. Nós temos que ter fé, acreditar, porque isso imprime um poder maior ainda para o nosso pensamento. Tá? Val, isso me faz lembrar de uma canção infantil do desenho animado, Bem Vence o Mal, Espanto Temporal, o azul, o amarelo, tudo é muito belo. Né? Isso quer dizer que a nossa vibração, o bem, é que vai limpar tudo à nossa volta e atrair o bem cada vez mais. Verdade, Val, isso mesmo. Tá? Então, continuando, com efeito, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Quer dizer, é verdade, né? Se a gente amar somente aqueles que nos amam, que desenvolvimento nós estamos tendo? Que crescimento nós estamos tendo? Qual a novidade aí de nós amarmos? É um dever nós amarmos quem nos ama, né? É um dever de gratidão, de carinho, de retorno, isso é natural, né? Então não há nada de novo nisso. Isso é apenas um dever de fraternidade, né? E é mais fácil, né? Por quê? Porque o outro evoca o bem em mim, eu evoco o bem no outro, e fica muito mais fácil, né? Mas fazer isso com quem nos quer mal, né? Até a Joana de Ângeles, ela nos explica isso no livro Ser Consciente, né? Ela fala assim que quando nós estamos entrando em choque com as pessoas, é porque o ego da pessoa está batendo com o meu ego, né? Então, são disputas de egos. Por isso que o nosso encontro não é propriamente um encontro, é uma trombada, é um choque, né? Só que quando nós estamos movidos pelo self, não importa o que a pessoa nos traga. Ela pode trazer o ego, ela pode trazer o que for que nós processamos de uma forma melhor. Quando nós estamos movidos pelo self, não importa se são estímulos positivos ou negativos, a gente dá um retorno positivo, porque a gente consegue processar isso
positivamente. A gente transforma até as coisas negativas em coisa boa. Não tem aquela história lá aquela historinha engraçada lá da pessoa que mandou um saco de esterco pro outro lá, né? E falou assim, isso aqui é o que você merece e tal, mandou um saco de esterco pro outro, né? Aí a pessoa, depois de um tempo, mandou lá um monte de vasinho lá, com flor, falou, olha, o esterco que você mandou, estou enviando aqui o retorno, rosas, né, perfumadas para você e tal. Então, pessoal, é isso, né? É bem isso. Esse é o self que consegue processar essa matéria-prima que a princípio, parece negativa, pessoal. A princípio, tudo o que nos acontece, tem coisa que a gente acha que é negativa, mas tudo é material reciclável. Deus foi tão sábio, Deus foi tão previdente que Ele fez que tudo na vida fosse material reciclável. Tudo na vida é material reciclável. Só que a gente tem que aprender a reciclar. O self sabe reciclar, o ego não. Tá? Nós temos que aprender a reciclar tudo que chega até nós e transformarmos em material de crescimento. Tá? Isso dá pra gente ver hoje aí, né? Val, é bem isso. Se usamos o self, ele transforma o negativo em positivo. Esse é o resultado, só depende de nós. Ana Cláudia, amar os nossos inimigos é a aprendizagem que devemos nos esforçar por desenvolver. Isso mesmo, né? É um exercício. É o nosso exercício, é o grande exercício. Porque se nós viemos aqui no planeta, o grande objetivo é aprendermos a amar. Esse é o grande objetivo. O resto é tudo acessório, o resto é só para a gente sobreviver, é só para a gente aprender aí coisas também acessórias, mas o grande objetivo é aprendermos a amar. E os que não gostam de nós são os nossos grandes professores, são os nossos grandes mestres. Né? Eles são os nossos grandes mestres que nos ensinam a amar. Tá? Então, continuando aqui. Não fazem também os publicanos a mesma coisa? Amar os que os amam, né? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Se nós saudarmos apenas aqueles que nos saudam, né? E se saudarmos, o Sadiq está dizendo, os desafetos nos ensinam a amar? Os desafetos nos ensinam a nós adotarmos, a nós amarmos aqueles que não nos amam. Esse aqui é o aprendizado. Né? É o que a gente está conversando aqui. Né? Eles nos ensinam a amar os que não nos amam. Eles são aqueles, muitas vezes, que não nos amam. Tá? Então eles nos ensinam, eles nos dão a oportunidade de nós exercitarmos esse comportamento. Tá? Então se a gente cumprimenta, se a gente saúda, né? Se a gente cumprimenta, né? Somente aqueles que nos cumprimentam, né? Qual é o mérito disso? Qual é o mérito disso? Né? Que é uma tendência natural também de você procurar atravessar a rua, não ver, não sei o quê. Né? Se é uma pessoa, um desafeto declarado. Tá? Agora, se você manifesta gentileza, educação, não é? Isso não é falsidade, isso é um dever de caridade, de fraternidade, de convivência, mesmo que você saiba que a pessoa não gosta de você. Né? Mas é como a Bárbara Ann Brennan fala no livro Mãos de Luz, né? Muitas vezes você pode estar até fingindo que não está vendo alguém, a pessoa está fingindo que não está te vendo. Mas no campo da energia está havendo ali uma verdadeira guerra de energia ali. Não adianta essa atitude indiferente, você continua trocando energias negativas com a pessoa. Por isso que vale mais até tratar bem. Né? Tem aquele livro Libertação pelo Amor, da Joana de Ângeles, que ela tem uma lição que ela fala assim, olha, vamos manter um bom relacionamento com as pessoas que nos rodeiam.
Vamos nos esforçar para manter um bom contato com as pessoas ao nosso redor, porque nós não sabemos do que elas são capazes. Ela não faz, nos faz um alerta, na verdade. Você fica aí cultivando inimizade, você não sabe o que a pessoa é capaz. Se você evoca uma coisa negativa em alguém, você não sabe do que ela é capaz de fazer. Você não sabe, tem gente que tem uma energia forte, assim. Tem gente que tem uma baita de uma energia, só que ela não utiliza muito positivamente. Se você mexe com ela, aquilo depois vem contra você, uma energia danada, que é responsável por doenças, é responsável por desequilíbrios do corpo, da emoção. A gente não pode ficar mexendo, cutucando onça com vara curta, não. É melhor manter uma política de boa vizinhança. É muito mais prudente a gente manter uma política de boa vizinhança com as pessoas, viu? Porque a gente não sabe do que elas são capazes de fazer. Então, todo mal que a gente vibra para os outros volta para a gente, né, Goducha? Mas como nós oscilamos muito, quando nós oscilamos muito, nós estamos também muito sujeitos às vibrações dos outros. Nós não somos seres superiores que estão isentos, né, das energias negativas. Nós não somos seres assim, já com essa condição. Né? Então a gente acaba sofrendo o retorno dessas energias, né, quando a gente não evoca o melhor das pessoas. Né? Eu não tenho que tomar cuidado danado. Então vamos lá. Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Tá? Então, é o que nós tanto falamos aqui no Espiritismo, né? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Gente, só essa frase aqui já valeria um estudo à parte. Aliás, o Evangelho tem lá um capítulo, sede perfeitos, né? Então, aqui a gente tem que, não tem jeito, a gente tem que passar por uma questão que a gente tem que falar, a gente tem que conversar, né? Até a Joana de Anjos nos fala assim, olha gente, o nosso objetivo aqui na Terra não é propriamente ser perfeito. Vamos pensar assim, nessa existência, não dá para a gente ser perfeito. Então vamos entender desse termo ser perfeito aqui como uma visão a longo prazo. Desculpa. Uma visão a longo prazo. Aí faz sentido, pessoal. Aí faz sentido. Tem muitas pessoas buscando uma perfeição de fachada aqui na Terra. E isso acaba sendo muito ruim, porque não, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que demonstrar perfeição, eu tenho que, né? Eu tenho que ser tudo perfeitinho, tudo. Aí não admite erro, nem em si mesmo, nem nos outros, não consegue lidar bem com os erros. E os erros ainda surgirão muitas vezes. É um dos recursos de aprendizado que nós temos. Então a gente vê pessoas se atormentando, querendo ser perfeitas, e se colocando no plano ideal, que fica difícil de ser real. Aí até a Joana de Anjos falando sobre isso no livro Ser Consciente, ela fala assim, olha, humildade, por exemplo. A humildade não é uma veste. Eu vou vestir agora a roupagem da humildade, as sandálias da humildade. A humildade nunca, aliás, ela fala assim, a virtude nunca é uma veste, nunca é algo de fora para dentro. E aí, pessoal, nós somos desafiados, ou nós somos convidados a observar o dentro. Como nós estamos por dentro. É muito mais detecção, nós nos detectarmos, nós vamos detectar imperfeições ainda, vazios, carências, conflitos, né? E agora, se a gente ficar, não, eu sou perfeito, tem que ser perfeito, tem que mostrar a perfeição, né? Aí eu não detecto. E se eu não detectar, né, Maria, eu não trabalho para mudar. Aí a gente tem que lembrar de novo, eu já repeti umas 500 mil vezes aqui, por isso que Jesus falava para os fariseus, pois eu digo para vocês que os ladrões e as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus do que vocês. Porque esse episódio ele é muito emblemático. Ele ensina muito para a gente quando Jesus falou isso. Por quê? Que os ladrões e as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus. Não está falando que o reino dos céus é deles. Está falando que eles vão alcançar primeiro a redenção deles do que os fariseus. Por quê? Porque os fariseus estavam mantendo a fachada de perfeição.
a fachada de perfeição, né? De religiosidade, coisa e tal. E os ladrões e as prostitutas estavam com o self deles à mostra. A realidade, mesmo que precária, mas a realidade à mostra, sem máscaras, né? Então, é lógico que os fariseus eles vão ter dois trabalhos. O trabalho de desfazer a máscara, através da qual eles estavam se escondendo, e detectar as dificuldades, expor essas dificuldades para que possam ser trabalhadas. Vocês entenderam? Então, no caso deles, demoraria mais para fazer. Jesus, olha a sabedoria dele, né, psicológica, né? Ele sabia que os fariseus iam ter que vencer mecanismos de defesa muito mais complexos para alcançarem uma situação melhor do que os ladrões e as prostitutas. Tá? Nada contra o ladrão e a prostituta, pessoal, não estou aqui, não tem nada de preconceito, né? Cada um manifesta aquilo que deseja, o seu estágio, aquilo que consegue manifestar. Tá? Aqui eu só estou analisando a questão lá que Jesus colocou, tá? O mecanismo psicológico aí por detrás disso, tá? A fachada de perfeição escondendo a perversão, muito pior, né? Muito pior pra gente, né, Val? Muito pior pra gente, porque nós estamos nos enganando ainda e não nos autodetectando, né? E por isso que, né, aquele sepulcros caiados, né, Orquídea? Ele falou, ó, fariseus, vós sois sepulcros caiados, brancos por fora e por dentro, cheios de podridão. Não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar, que a gente tenha que tratar bem as pessoas, tentar ser gentil, tentar ser honesto, tentar... Não, isso tudo, pessoal, é um exercício de crescimento, exercício de espiritualização, de melhoria. Nós precisamos tentar mostrar coisas boas. Nós só não podemos ficar só tentando mostrar. Não pode ficar só na aparência. Porque quando a gente fala assim, olha, nós não podemos cultivar uma aparência positiva com algo negativo por dentro. Aí a pessoa pensa assim, bom, então, eu tenho que mostrar o negativo, então. Não, não é isso. Nós temos que tentar ajustar o de fora com o de dentro, mudando principalmente a manifestação interior. Aí sim, o exterior passa a expressar a realidade profunda, tá? Então é essa a questão. Não quer dizer que eu tenho que ser antipático, que eu tenho que ser... Só porque eu por dentro eu estou sentindo antipatia. Não quer dizer isso. Vocês entenderam? Né? Não é só questão da gente... Tem gente que fala assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, comigo é assim, eu falo o que vem na cabeça, eu sou sincera mesmo, eu sou... Só que as pessoas ficam todas bravas com ela, né? A pessoa acaba destruindo relacionamentos o tempo todo, porque acaba sendo sincera demais, né? Sem pensar, né? Então, isso também não é positivo. Mas nós temos que mudar por dentro, nós temos que rever o nosso interior, tá? Porque essa sinceridade também desenfreada, ela causa um estrago danado na nossa vida, viu? Deixa eu ver aqui a Orquídea. Temos dificuldades de demonstrar amabilidade com todos. Pois é. E demonstrar uma coisa positiva já é algo, né? Ser amável, né? O que a gente não pode é ser amável e por detrás ficar pensando mal, ficar falando mal. Isso que a gente não pode, né? Então, a florzinha, né? O Chico tem uma frase sobre isso. Ele diz que quem fala o que vem à cabeça é o mesmo que jogar uma planta dentro da água fervente. Ah, tá. A florzinha murcha, né? O Marco Prisco, ele escreve através do Divaldo, ele fala assim, né? Todo mundo, ele fala assim, que a verdade é como uma joia. Ninguém quer que ela seja arremessada contra nós. Se você vai dar uma joia para alguém, você vai colocar no pescoço da pessoa, não é? Ou no braço, né? Um anel, um bracelete, não é, pessoal? Você vai colocar com todo carinho aquilo, não vai arremessar na pessoa, né? Então ele fala, né, que a verdade é como uma joia, uma pedra preciosa, você não vai arremessar sobre alguém, você vai dar para a pessoa carinhosamente, né? Então,
essa questão aqui que Jesus colocou, né? Portanto, deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, né? Então, aqui Jesus nos dá uma noção de perfectibilidade, né? De desenvolvimento a longo prazo, a possibilidade de crescimento. Ele nos deu uma zona de crescimento proximal, vamos dizer assim. Ele nos deu uma possibilidade futura de desenvolvimento, que começa no presente, né? Só que não a necessidade de improvisarmos isso de uma hora para outra, tá? Então isso realmente... A Joana de Ângeles fala assim, ó, nosso objetivo aqui na Terra é nos planificarmos, é estarmos bem conosco. Gente, isso faz toda a diferença. Se eu estou aqui na Terra para ficar perfeito, eu vou me exigir demais, eu vou exigir demais dos outros, eu vou ficar querendo trabalhar o tempo todo sem descanso, e não é assim. A Joana de Ângeles, numa visão mais moderna, ela fala assim, olha, é importante nós nos harmonizarmos com o nosso corpo, nos harmonizarmos com a vida de fora, com a família, com a sociedade, com a religião, com o trabalho. Nós temos que aprender a viver em paz. Que, logicamente, não é a paz do Mar Morto, mas é a paz da consciência tranquila, fazendo as coisas com equilíbrio. Gradualmente, paulatinamente, né, plenitude? Eu acho que isso, gente, faz toda a diferença. Eu acho que é uma nova cultura que está surgindo, mesmo no meio espiritual, no meio espírita. É uma nova cultura. Tá? É uma nova cultura. Tá? Porque eu tenho visto, inclusive a própria Joana fala, de pessoas que vivem uma compulsão por fazer, uma compulsão. Porque elas acham que fazendo, vão conquistar o reino dos céus, vão conquistar. E não é bem assim. Nós temos que equilibrar. Você viu uma coisa, né, já que a gente entrou nesse assunto, né? É bom a gente trabalhar bem isso, né? Por exemplo, o materialista, ele centra no ter a essência da sua vida, né? O materialista. Só que o espírito, o espiritualista, muitas vezes ele tem se centrado no fazer. Só que a proposta não é nem ter nem fazer, é o ser. É o ser. Né? A grande proposta do Espiritismo é o ser. É equilibrar o ter, o fazer com o ser, com o desenvolvimento do ser. Por isso que a Joana fala da importância da meditação. Nós temos jogado muito para a ação. É preciso um pouco mais de não ação, um pouco mais de contato com o ser profundo, a contemplação. Ah, Alexandre, mas tem que fazer a caridade. Tem que fazer a caridade. Vai fazer a caridade, volta, faz a meditação. Ou faz a meditação antes de ir para a caridade, né? Vai ajudar muito, né? Né? Então, é a gente aprender a viver em paz usando o ter, usando o fazer, mas não se desconectando do ser. Tá? Cultivando o silêncio interior. A Joana tem, só para complementar, ela fala assim, olha, o ser humano, ele se comunica, ela fala assim, nós falamos e produzimos ruído, né? Somos nobres e úteis quando nos comunicamos, mas nós nos agigantamos se aprendemos a viver em silêncio mental. Olha só a diferença. Que nós falamos e produzimos ruídos. Somos nobres e úteis quando nos comunicamos, mas nós nos agigantamos quando conseguimos viver em silêncio mental. Então, eu acho que é uma mudança de cultura, eu acho que é uma mudança de interpretação das coisas, né? Eu acho que a Joana está ajudando muito nesse sentido. A gente precisa estudá-la e vivenciá-la, né, de uma forma mais intensa, eu acredito, né? A orquídea meditada é uma ferramenta ótima, né, para caminharmos melhor na vida, é verdade, é isso mesmo. Então vamos lá, vamos ver se dá para pegar mais um pedacinho aqui. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui.
Aí fala sobre a esmola em segredo, né? A esmola em segredo. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, né? Que é o capítulo 6, aí entra no capítulo 6, né? Será que a gente dá uma paradinha aqui? Ou será que nós entramos já no capítulo 6? Versículo 1 aqui. Vocês que mandam, pessoal. Já 8h51, dá tempo de entrar? Então vamos lá. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Meu Deus, né? Como que o Evangelho, como que Jesus, tudo que Jesus falou, como que é dialético. Como que é dialético. O que quer dizer isso? A dialética, né? A dialética é assim, você tem uma tese e você tem uma antítese. Ou seja, uma antitese. Você tem uma proposta e você tem aquilo que contradiz aquilo que você diz. Só que essa tese e essa antítese, elas proporcionam uma nova tese, que em si mesma já tem a sua própria antítese, e assim ao infinito. Né? A dialética seria isso. A gente vê que Jesus, o Evangelho, é profundamente dialético. Por isso que permite interpretações, permite reflexões muito interessantes e sempre expansivas. Né? Por quê? Vocês já vão entender aqui. Olha o que Jesus falou. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Então Jesus está falando assim, olha, você não faça as coisas boas diante dos homens para serdes vistos por eles. Né? Olha só, agora você pega isso, você tem essa tese, guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aí você pega uma antítese dessa tese aqui, qual? Ninguém coloca a candeia sob alqueire. Brilha a vossa luz para serdes vistos pelos homens. Porque ninguém coloca a candeia, ninguém acende uma vela e coloca embaixo da mesa lá. Coloca no candeeiro, para que todos vejam e ilumine a casa toda e tudo que está ao redor. Vocês entenderam? Parece uma contradição, né? É uma tese e uma antítese. Sabe onde é que está a diferença aí? Peraí, a gente tem que fazer as coisas boas diante das pessoas ou não tem que fazer? A gente tem que fazer o bem para ser visto pelos homens ou não tem que fazer? Afinal de contas, o que Jesus quer da gente? O que Jesus quer da gente, pelo amor de Deus, né? Aí tem uma coisinha muito interessante que Jesus fala, olha, guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Quer dizer, toda vez que a gente estiver fazendo as coisas boas para sermos vistos, com a intenção de ser visto, de ser elogiado, com a intenção egóica de ser tido em alta conta, só aparecer por aparecer. Por exemplo, Divaldo aparece e fala da sua obra, e as pessoas falam, mas Jesus não fala o Divaldo não faz isso com interesses egóicos. Ele fala para promover a obra, não para promover a si mesmo. É diferente. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho que leva ao Pai, eu sou a porta que conduz ao Pai. Só que Jesus não estava se autopromovendo. Jesus estava promovendo o reino dos céus. Jesus estava promovendo a relação que todos podem ter com uma vida melhor, com os ensinamentos que ele estava trazendo, que são o roteiro certo para a elevação. Então, isso é muito importante da gente separar e que não é muito fácil da gente distinguir no nosso dia a dia quando nós estamos fazendo algo por motivos egóicos ou com intenções realmente profundas e verdadeiras, legítimas. Vocês entendem? É uma coisa que cada um de nós tem que analisar. Peraí, isso aqui eu estou fazendo o quê? Só para aparecer? Eu estou fazendo realmente para promover o espiritismo, para promover o conhecimento. Então, cada um de nós deve fazer a sua reflexão. Não é algo tão fácil de julgarmos de fora a respeito de alguém. Cada um de nós tem que fazer a sua
reflexão, né? Uma coisa é promovermos a obra, outra coisa é promovermos a nós mesmos, né? Com propósitos egóicos, né? Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui. Val, temos que fazer porque o exemplo arrasta, né? Mas devemos fazer por hábito de fazer o bem e não para nos promover pessoalmente, né? Olha, vejam quanta virtude eu tenho, né? Olha como eu sou bom. Não, aí já virou ego, já virou apenas inchaço, promoção do ego. Olha como o Espiritismo é bom. Olha como essa verdade é libertadora. Né? Aí sim é manifestação do self. Eu estou até me expondo pessoalmente, até sofro acusações, sofro perseguições, né? Para promover um ideal. Aí sim. Vocês entendem a diferença? Aí eu posso até ser prejudicado. Né? E somos prejudicados, e somos ridicularizados, mas para promover a verdade. Jesus foi prejudicado por amor à verdade. Não é? Ele foi prejudicado, perseguido pela justiça. Por isso que ele falou, bem-aventurados quando fordes perseguidos pela justiça. Será grande o vosso galardão. Tá? Então é isso, porque nós estamos movidos pelo self. Né? Então, são detalhes, né, pessoal, que a gente não pode deixar passar, né? Porque isso, a gente traz esses conflitos. Mas peraí, será que é certo ir lá na frente, fazer prece? Será que eu não estou aparecendo? Se você for com o propósito de aparecer, já é um propósito egóico. Vá para orar com as pessoas, vá para se elevar, não é? Eu não gosto muito de fazer caridade porque dá a impressão que eu estou querendo aparecer. Não, não é por aí. Faça muita caridade. Mas não faça para aparecer. Né? Não precisa ficar tirando foto cada cesta básica que você dá para colocar no Facebook. Não precisa. Né? Faça por fazer. Faça pelo amor ao bem. Não faça por isso ou para aquilo. Faça por fazer, por amor ao bem. Toda vez que a gente coloca junto com amar, eu vou amar por isso, por aquilo, aí a gente já está condicionando o amor. Quando eu coloco por que vou amar, você já está condicionando razões, condicionamentos ao amor. Né? O amor condicional. Nós temos que exercitar o amor incondicional. Não tem razão para amar, eu amo e isso basta. É tudo o que precisa. Eu faço o bem, não é para conseguir tal coisa, não é para... Não, é fazer o bem pelo bem. Amor ao bem. Isso é a energia mais terapêutica que existe. É a energia do amor incondicional, do amor simplesmente amar. Né? O melhor do amor é amar, não é? Tem até aquela música do Djavan lá, né? Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se por ser amor. Né? Então, por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim. Né? Então, o amor pelo amor, né? Sem condicionamentos nesse amor aí. Né? Desculpa a desafinação aí que eu peguei um tom, depois eu tive que mudar, já não encontrei mais o tom da música. Tá? Eu acabei perdendo o tom aí. Deu uma desafinada boa que vai ficar gravada aí pra história. Tem que editar depois esse vídeo e tirar essa... eu peguei um tom muito alto. A plenitude. Vou fazer o bem para ir para o nosso lar. Então, são, né, o amor condicional, né? Gente, 9 horas, né? 9 horas nós vamos dar uma paradinha aqui. Então nós paramos aqui no capítulo 6, versículo... Deixa eu ver aqui. O próximo vai ser versículo 2, tá? Capítulo 6, o próximo versículo 2. Aí a gente dá continuidade, tá bom?
É gostoso, né? Gostoso a gente. O bom do evangelho na Bíblia, assim, é que você pega uma frase e dá para desenvolver legal, assim, não precisa ficar lendo muito. A gente não precisa ficar lendo, mas você lê uma frase já dá para comentar sem ter que ficar lendo, né? É gostoso isso. Dá pra gente desenvolver o assunto, né? Dá para interpretar, né? É muito gostoso, né? Sem falar que o Evangelho, né? O Evangelho é muito bom, né? Gente, então fiquem com Deus, um grande abraço, tá? Lembrando que sábado às 15 horas nós teremos aqui o estudo de Joana de Ângeles, né? Ao vivo, lá do Centro Cultural Nanuque, aqui em Rolândia. Nós fizemos testes lá, já vai dar pra gente transmitir ao vivo mesmo, tá? Então, todos estão convidados a participar. Quem não puder, depois vai ficar gravado, tá? E o material vai ficar no YouTube, vai ficar também no semana.ning.com, no transpessoal.ning.com, vai estar lá à disposição para vocês, tá? No Face também, só não assiste quem não quiser, tá bom? Então, fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço, até mais.